a dependência, né, estratégica, o petróleo não ser mais nosso, ainda quer levar para fora e vender aqui. Esse é o primeiro viés. O outro viés é o que está acontecendo, infelizmente, a partir do governo federal, que é o desmonte da Petrobras, que é o plano de desinvestimento anunciado recentemente pelo nosso presidente, que é ex-presidente do Banco do Brasil, onde prevê a chamada venda de ativos, onde prevê o maior ataque à Petrobras desde os ataques do governo Fernando Henrique Cardoso. Prevê praticamente a venda de metade do patrimônio da Petrobras. É desmontar a empresa. É deixar de ser uma empresa de energia para ser uma empresa de exploração lá no Rio de Janeiro. Não aqui no Nordeste, não nos outros setores onde a Petrobras atua. E esse plano de desinvestimento já está em curso. Alguns campos já foram vendidos. Nós tivemos dois campos vendidos esses últimos dias, que não foi vendido, na verdade, ele foi entregue. Porque a lucratividade dele dá para pagar ele, pelo preço que ele foi vendido, em 180 dias. Assim, até eu queria comprar. Imagine você comprar um campo de petróleo, pagar determinado valor, e em 180 dias ele te dá uma rentabilidade. Ou seja, infelizmente, está tendo uma entrega da Petrobras. O governo já anunciou que prevê vender aí 49% das ações da BR Distribuidora. A BR Distribuidora é o setor mais lucrativo da Petrobras. É aquele que vende a gasolina no posto, ou seja, tem aí cerca de 7 mil postos de gasolina. Ninguém vende isso. Ninguém vende o filé. É o que mais dá lucro. Ou seja, prevê a venda de metade do patrimônio. Não quero entrar em detalhes, que o tempo já está acabando. Mas por que isso? Para pagar uma dívida, 5 minutos, né? Para pagar uma dívida, hoje a dívida da Petrobras está em torno de quase 400 bilhões de dólares. 400 bi. É a maior dívida do mundo. A Petrobras pode quebrar da noite para o dia. E se a Petrobras quebra, ela representa mais de 10% do PIB nacional. Então você tem, de um lado, o ataque à Petrobras através da mídia, através do projeto do Serra, e você tem um ataque interno da Petrobras através do governo federal, que está perdido praticamente. Está perdido, não sabe o que faz. E o que ele adotou, a política neoliberal de privatização, é vender para ver se paga uma parte da dívida, e que não vai pagar. Ou seja, o imperialismo, ele trabalhou muito bem. Destruiu de um lado, do lado externo, através dos tucanos, e destruiu de outro lado, através dessa venda da Petrobras, atacando as fragilidades do governo. A gente vê aí todo dia a questão da corrupção, dos contratos, etc. e tal. Atuou fragilizando a gestão governamental e dando um checkmate no governo Dilma. Ou você vende a Petrobras, ou você cai. Ou você ataca os funcionários, demite milhares de terceirizados, para com essa história de refinaria no Ceará, para com essa história de refinaria no Maranhão, de construir navio. Não, que é isso? Brasil é para exportar commodities. Brasil é um país colônia. Ou você faz isso, e infelizmente, na última reunião que a presidente teve com o Obama, né, foi esses dias atrás, aceitou o jogo. O Mercadante, esses 2 dias atrás, agora já chamou o PSDB para governar. Ou seja, são movimentos em que a burguesia e o imperialismo retomam o controle. Aquele avanço que a gente teve com o governo Lula, ele está agora retrocedendo. E os trabalhadores da Petrobras, no último dia 24, nós fizemos uma greve nacional. Nós paralisamos a Petrobras. Está prevista agora para setembro uma greve geral por tempo indeterminado. Se nós conseguirmos forças, nós vamos parar esse país em defesa da Petrobras. Porque, como eu tinha dito, não é uma empresa, não é somente uma indústria. É estratégico para o país. É a soberania brasileira. E aí, nessa questão de parar a Petrobras, não são só os petroleiros que vão parar. Tem que ser a sociedade em geral. Tem
temos que dizer ao imperialismo, temos que dizer ao governo Dilma que não vamos aceitar a privatização da Petrobras, que não vamos aceitar vender e entregar o pré-sal para as multinacionais. Temos que dizer ao Tucano José Serra que não queremos outro governo FHC. Queremos dizer que nós queremos avançar, queremos a refinaria aqui no Ceará, gerando milhares de empregos aqui, queremos a refinaria no Maranhão, queremos a continuidade dos projetos de investimento da Petrobras, porque é estratégico. Queremos concurso, queremos ainda mais, queremos a volta do monopólio do petróleo, queremos uma Petrobras 100% estatal, queremos que o dinheiro da Petrobras venha para a educação, para que não tenhamos que fazer uma greve de 60 dias para ter uma database respeitada. Não queremos que a educação vire privada, como está hoje a maioria dos estudantes. Eu sou estudante de universidade privada, tenho que pagar uma boa parcela do meu salário de petroleiro, porque a educação pública ainda é insuficiente. Ou seja, queremos Petrobras pré-sal para quê? Para os estrangeiros ou para o povo brasileiro? Então, companheiros, a luta de vocês hoje, aqui em defesa da database de vocês, em defesa da universidade pública, também é uma luta dos petroleiros, também é uma luta em defesa estratégica da Petrobras, também é uma luta contra o mesmo patrão. O governo Dilma é o nosso patrão hoje, e devemos dizer ao governo Dilma que ele tem que atender às necessidades dos trabalhadores, e não a necessidade do capital, não a necessidade do Temer, do PMDB, do Cunha, do Collor e de seus aliados hoje. Em outubro passado, o que nós fizemos? Grande parte dos trabalhadores falaram, não queremos o PSDB de volta. Mas, infelizmente, na virada do ano, a política do PSDB foi implementada pelo governo federal. E isso devemos dizer não. E aí chamamos a ampla unidade dos trabalhadores, os companheiros da Colutas, da CUT, da Intersindical, de todas as centrais, para barrar o ajuste fiscal, para se unificar em defesa dos direitos dos trabalhadores, para dizer ao governo federal que não aceitamos o ajuste fiscal. É esse o chamado que nós petroleiros fazemos, é esse o chamado que diversas categorias de trabalhadores em greve nesse momento fazemos ao conjunto da classe trabalhadora. Obrigado. Ok, nesse momento estão abertas as inscrições para o debate. Vou começar as inscrições, informando que no quinto a falar, as inscrições se encerram. Valdo. Vai marcar o tempo aí? Bom dia, companheiros e companheiras. Esse é um tema importantíssimo nesse momento. E que eu acho que para nós termos outro debate dessa categoria, talvez demore um pouco. Mas eu quero dizer para vocês aqui que no governo do FHC eu passei 8 anos no inferno. Nós estivemos aqui debaixo dessas mangueiras em 2001. Eu com minha família e muitos companheiros também com suas famílias. Não foi brincadeira. Foi uma luta dura, gente. Eu acho que este movimento de hoje, por uma campanha salarial, está até suave. E por isso essa energia que nós estamos tendo para resistir. Quanto à questão da Petrobras, eu comecei a ler alguma coisa em 2009, através de um artigo do
Rodrigo Hollenberg, deputado federal pelo PSB, Distrito Federal. Eu comecei a me interessar pelo assunto. E nós temos que louvar a fala do debatedor aqui, do conferencista, porque isso é uma senhora lição, uma aula do que ele está falando sobre essa empresa. E a Petrobras, como nós sabemos, está no nosso coração e nosso juízo todo dia. Mas eu tenho, para não me delongar muito, eu tenho aqui umas perguntazinhas para fazer o Wagner, né, Wagner? Deixa eu botar esse pedaço de vidro aqui no Wagner. Bom, calma, nervosinho, vai-te embora. Primeira pergunta, o que são regras de partilha? Um minuto. E o que são regras de concessão na exploração do pré-sal? Essa aqui é para provocar, viu, gente? No que esse PL 131 do Serra é melhor do que a Lei 12.351 de 2010, criada para proteger o pré-sal? Conclua, Valdo. A terceira, para concluir. Como é que funciona essa política da gasolina mais cara para o consumidor brasileiro, se a Petrobras é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo? Obrigado. Evaldo. Em primeiro lugar, eu queria dar ao bom dia aos companheiros da mesa, um prazer recebê-los aqui, né, em especial o companheiro da Petrobras, do Sindicato dos Petroleiros, né, aos companheiros da plenária, e dar os meus parabéns aos companheiros que foram à caravana e que chegaram de madrugada e estão hoje aqui nesse debate. E também gostaria de fazer propaganda, né? Vender meu peixe. Bom, a minha venda do peixe aqui, primeiro eu queria destacar o Jornal do Trabalho. Eu acho que muitos companheiros aqui são assinantes, né? Eu sempre passo vendendo dando o pessoal, que é o meu assinante, e nós estamos destacando a questão da Petrobras. Companheirado que quiser adquirir, nós estamos vendendo a R$4. E o outro aqui eu vou dar de presente ao companheiro petroleiro, que é uma blusa do nosso agrupamento dentro do PT, que é um agrupamento Diálogo e Ação Petista, que combate a política do aparelho, principalmente da questão do desinvestimento em cima da Petrobras. Então, a gente está colocando aqui, em defesa da Petrobras, somos todos petroleiros, defender a educação. Porque nós achamos, eu entregando aqui a blusinha, eu esqueci de vir com a minha companheirada, mas o Valdo veio com a camisinha dele fazer a propaganda, foi o primeiro a falar. Está aqui, eu estou dando aqui a nossa blusa, ok? Companheiro aí. Não. E o jornal a gente vende, a blusa do jornal também, essa já é demais. Companheirada, não, eu queria destacar, era a questão, por que da nossa luta em defesa dos petroleiros e em defesa da educação. Quem viu o início, a explanação do Wagner, né, do Sindicato dos Petroleiros, deve ter entendido mais ou menos, né? Existe um projeto no Congresso Nacional, do senador José Serra. Esse projeto, se eu não me engano, é o PLS 131, né? Que logo após a crise aí do Lava Jato, né? E auxiliando as multinacionais do petróleo, o PSDB, com a sua política, apresentou esse projeto que tenta retirar a exclusividade da Petrobras, pelo menos garantir 30% da utilização do pré-sal, quer acabar com isso, e com isso vai afetar os recursos para a educação, num período de 10 anos, de 112 bilhões. Agora, Wagner, eu não sei se é 112 bilhões de dólares ou se é 112 bilhões de reais, que não vai entrar no orçamento da educação,
se esse projeto for aprovado. Um minuto. E também esse projeto vai afetar a questão da área da saúde. Eu acho que é cerca também de 25 a 30 bilhões que deixarão de entrar na área da saúde, né, se esse projeto do Serra for aprovado. Então, companheirada, vocês estão sentindo que o acuamento do governo federal, o acuamento do ataque ao PT, que para mim não é só o ataque ao PT, são os movimentos sociais, visa claramente, número 1, forçar o governo que foi eleito em 2014 a aplicar a política dos derrotados. Por isso a guinada do governo, né? Logo antes de tomar posse, a Dilma dá uma guinada no seu governo. E se for possível, só para concluir, e se for possível, os caras vão tentar fazer o impeachment. Não tenha dúvida. A campanha de hoje, a burguesia está querendo dar um impeachment no governo para botar o Temer, mas principalmente, companheirada, para acelerar a política de destruições de direitos e de privatização e de tentar privatizar a Petrobras mais aceleradamente do que está sendo feito hoje. Essa é a minha contribuição ao debate. Obrigado. Bosco. Na fala do Bosco se encerram as inscrições. Senhoras e senhores, bom dia para todos. Na campanha da Dilma, eu me preocupava muito quando eu via o Fernando Henrique acompanhando ela. Eu pensava assim, como o Fernando Henrique está fazendo a cabeça da Dilma para privatizar o restinho que ainda existe de bom no nosso país. Então aí hoje vocês estão vendo a realidade do que eu pensei há um ano atrás. Então, aquele me preocupava muito, sabe? Eu fico pensando assim, se privatizar a Petrobras um dia, como é que vai ficar o nosso país? As coisas que ainda dão algum lucro no nosso país, sustentabilidade para o nosso país ainda, eles estão querendo destruir. Como está os hospitais da universidade também, né? E outras coisas mais querendo privatizar tudo. Eu já previ isso aí naquele tempo, na campanha política dela. Que isso podia acontecer quando eu vi o Fernando Henrique atrás dela, todo tempo acompanhando ela. Isso aí, eu quero dizer para vocês que nós devíamos fazer a maior greve de todos os tempos no nosso país. Todo mundo parar, uma parada geral. Ninguém sai de cá para trabalhar para ninguém. Só isso podia resolver em prol a Petrobras e o serviço público, para que não seja privatizado mais nunca. Nada do nosso país ser privatizado mais. Porque só assim nós podemos ser vitoriosos com nossos filhos no futuro. Porque isso pode acontecer a destruição geral do nosso país em termos de direitos humanos. Então isso aí me preocupa muito quando eu venho falando essas coisas. E o nosso petróleo deve ser defendido com unhas e dentes, a nossa Petrobras, para que não seja privatizado. Um minuto. E nem também vendido barato como vende para nós consumir mais caro no nosso país. O pessoal tem que barrar essas coisas. Uma greve jamais vista em todo o país, cobrando isso aí do governo. E esse governo também tem que ser destruído. E as pessoas que querem destruir nosso país, tem que notar o nome de cada um deles e nunca mais votar neles, para que ele não venha fazer coisa mais errada no futuro. Pra gente. Obrigado. Bom, o próximo sou eu. Queria fazer só uma pergunta ao debatedor, para saber se o pré-sal é uma tecnologia exclusivamente brasileira. João de Deus. Bom dia, companheiros e companheiras. Foi importante o companheiro Wagner fazer essa explanação, esse debate, porque em muitos momentos aqui nesse pátio, os companheiros batem no governo e ficam poupando os parlamentares. Vocês viram o que é que o senador José Serra, do PSDB, está querendo fazer, acabar nós só temos 30% do pré-sal para investir na educação e na saúde. E esse senador quer deixar zero
e a gente nunca vem aqui, fica batendo no governo. O governo hoje é refém desse parlamento de picaretas, que naquela época Lula dizia que era 315 e hoje são 551, né? Isso, aliás, 51 no Senado e mais 530 na Câmara. Então, a gente tem que ficar atento às ações desse deputado. Vocês veem que a cada dia a Rede Globo faz questão de dizer que o governo tem mais uma derrota em relação ao reajuste do pessoal da AGU, que eles estão querendo pressionar e colocar as categorias contra o governo. Quando eles dão um reajuste altíssimo para o Judiciário, para a AGU, que o governo veta, vai dizer, olha, nós deputados estamos querendo dar um reajuste bom, o governo que não quer. Mas quando o governo libera emendas parlamentares para eles, no instante eles cedem e mudam o discurso. Não, eles estão defendendo os interesses deles. E outra coisa que os trabalhadores não estão fazendo, inclusive o Wagner fez, o que está faltando é solidariedade entre as categorias. Companheiro petroleiro, naquela época, que era mais ou menos unido, tiveram aquele problema que os companheiros quase fechavam o sindicato por conta das multas excessivas que foi implementada pela Justiça. Os demais companheiros ficaram, em vez de ir para cima e ajudar os companheiros petroleiros, fizeram foi ceder. E com isso, a burguesia e os governos foram ganhando espaço, avançando para a destruição. Então é importante a gente frisar que a gente fique atento ao parlamento brasileiro, que infelizmente nós não temos hoje representante dos trabalhadores, tem representante da burguesia, e ontem foi uma demonstração clara da Rede Globo em que lado ela está. Bom, não há mais inscrição, pode dar continuidade. Pierre. Santiago. O Santiago, você não deixou ele falar logo, ele foi embora. Bom dia, companheiros. Bom dia, mesa. Parabenizar aqui a excelente palestra que o Wagner nos proferiu. E também parabenizar todos os companheiros que estão aqui, inclusive o pessoal da caravana, né? Já estão presentes, devem ter chegado de madrugada, já estão aqui presentes. É isso mesmo, companheiro, tem que ser assim mesmo. Bom, ele fez aqui uma explanação muito interessante para quem desconhecia o problema da Petrobras. Mas eu gostaria de... Tudo isso aqui a gente ouviu com atenção e temos também alguns conhecimentos através de leituras, de estudo e tudo. E de ouvir também a própria mídia. Só que a mídia é direcionada, né, a uma determinada parte da imprensa. E eu gostaria de saber aqui ao Wagner, fazer uma pergunta. Por que países aqui vizinhos, por exemplo, como a Venezuela, bem aqui no norte, bem próximo daqui do Brasil, ou próximo daqui mesmo, o preço do combustível lá é insignificante, não é? Gostaria de saber por que estratégia eles fazem se eles não dependem do capitalismo, porque a gente sabe que a Venezuela é um país que só vive conflito, problemas. E o Brasil, como esse aqui, que produz tanto do petróleo, e agora já com esse pré-sal, e tem uma política dirigida para o petróleo, né? Nós sabemos que tem várias empresas aqui, produtoras, que vendem, que repassam esse petróleo, o preço é lá em cima. Eu gostaria de saber se existe alguma diferença da economia deles lá para a gente, por que eles mantêm um preço baixo e nós aqui lá em cima, né? Quase sem a gente poder mais nem andar usar veículo. Tá bom, Vá? Leno.
Bom dia a todos, bom dia Wagner. Na verdade é mais uma pergunta realmente, né? Foi comentado que a Petrobras ela é uma empresa do ramo de energias, né? E a gente hoje tem enfrentado aí problemas sérios com relação à nossa matriz energética. E aí eu queria saber, se você tiver informação, óbvio, sobre quais as atividades de pesquisa agora também da Petrobras, que também o caráter de agência, né, de pesquisa é uma coisa muito interessante que eu particularmente ignorava. E o que é essa linha de pesquisa, esse grupo de pesquisadores da Petrobras tem feito com relação a outras matrizes, no caso energia solar, energia eólica, uma vez que a gente, considerando, né, essa crise, entre aspas, que a gente vive, também com relação à nossa fonte de energia, quais são as saídas que a própria Petrobras pode oferecer para a sociedade brasileira e que eventualmente pode estar sendo minada nesse processo de entrega ou de precarização da Petrobras. Então, Wagner, é uma pergunta nesse sentido de entender como os grupos de pesquisadores da Petrobras, que passaram tanto tempo investindo numa coisa que era desacreditada e sabotada durante tanto tempo, nesse contexto atual que nós enfrentamos, tem se organizado em termos de pesquisa para investir e descobrir outras fontes de energia ou realmente popularizar aquelas que eventualmente já estão sendo pesquisadas, tá bom? Obrigado. Bom, pessoal, está aberto aqui para 10 pessoas, mas a gente só teve até agora 8 pessoas. Eu queria saber se mais alguém quer fazer alguma pergunta ou fazer alguma colocação. Bom, então encerraram. Eu escrevo para encerrar os 10. Marcelino. Bom dia a todos. Wagner, relacionado à reportagem que eu vi ontem no Jornal Nacional, né? Assim, percebi aquilo ali. Se falava que não podia dar aumento para uma categoria porque iria aumentar em 10 milhões, mais ou menos isso. E logo em seguida se fala do Lava Jato, não sei o quê, e que uma empresa londrina foi contratada por R$1 milhão para investigar. E agora, chegou um ponto que se diz, e a gente vai pagar mais R$1 milhão para continuar essa investigação, no ponto que chegou. Aí a minha pergunta